Minhas irmãs, meus irmãos, minhas amigas e meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos a esse momento em que a gente se concentra em sintonia com o Espírito de Jesus, para que a gente possa, de alguma forma, alcançar os conhecimentos profundos, os conhecimentos espirituais a respeito da verdadeira essência do Evangelho, hoje redivivo através do Consolador prometido. No nosso primeiro encontro, a gente discutiu a palavra espiritismo, o ismo da palavra espiritismo, e no nosso primeiro encontro, você pode consultar o primeiro vídeo que a gente elaborou, nós falávamos que o nome espiritual desse ismo, elaborado assim como neologismo por Allan Kardec, o nome espiritual é Consolador, identificado numa profecia que o próprio Cristo fez aos seus discípulos e à posteridade. Então, nesse nosso primeiro encontro, nós fundamentamos o porquê que estamos usando a expressão consolador e fundamentamos que a palavra consolador ela se dirige a todas as gentes, a todas as crenças, a todos os povos, a todas as criaturas humanas. Nós fundamentamos o universalismo dessa palavra consolador, que tem o objetivo de nos fazer perceber a realidade espiritual para além da matéria, para além da condição meramente terrena, para além da condição deste mundo. Para as pessoas que estão chegando agora, nós dissemos a vocês que a expressão ismo, ela tem uma temporalidade radicada, situada no século XIX. E era comum que Allan Kardec, naquele momento, tivesse que dar um nome a um conjunto de revelações que os espíritos vieram fazer, porque os espíritos vivem uma realidade primordial, enquanto nós vivemos uma realidade paralela, terrena. A gente vive uma realidade puramente material. Então, aqueles que estão livres dessas injunções materiais, eles têm um objetivo: nos libertar da nossa cegueira espiritual, nos libertar de nossa alienação materialista, nos fazer perceber a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira natureza e a nossa verdadeira essência. É por isso que o Consolador cumpre um papel pedagógico divino. E ele vem no século XIX exatamente para poder propor a cada um de nós que é possível usar uma asa do conhecimento humano, que é a ciência, e outra asa do conhecimento humano, que é a espiritualidade. Ciência e espiritualidade, portanto, são as duas asas do progresso integral do ser, do progresso integral da criatura humana. Naquele primeiro encontro, nós dizíamos que iríamos mergulhar na obra Principiante Espírita, mas as pessoas acabaram falando comigo no WhatsApp. Algumas delas não compreenderam algumas expressões. Por isso, nós não temos pressa, porque o nosso objetivo é fazer desses nossos encontros sequenciados que façam com que você se aproprie desse conhecimento com segurança. Então, diria a vocês que muitas traduções bíblicas trazem a expressão espírito da verdade, espírito verdade e espírito de verdade. As questões semânticas, elas não serão tão importantes assim, embora as palavras nos ajudem a compreender o sentido que se quis dar à essência das coisas. O termo espírito verdade traduz uma identidade que em si
não significa uma pessoa. Digo isso porque há muitas discussões no meio do próprio movimento, querendo saber se o Consolador é o próprio Jesus que voltou em espírito. Existem pessoas que dizem que esse Consolador é, na verdade, Elias. Existem pessoas que cogitam que esse Consolador é a falange de espíritos. A gente precisa mergulhar mais fundo e a gente precisa tentar se libertar das nossas limitações linguísticas e das nossas limitações de percepção. O termo Cristo, quando foi usado, ele vem de Christus, do grego, e vem de criar, que significa ungir, significando que Cristo quer dizer ungido por Deus. Na concepção hebraica original, isso significava que esse ser chamado Cristo, ele tem a profunda e total comunhão com Deus. E Jesus chegou a dizer: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. Tentemos compreender que na medida em que a alma evolui, na medida em que a alma aprofunda a sua expansão consciencial, essa alma, ela vai deixando, ela vai abandonando o ego. Essa alma, ela vai se purificando ao ponto de abandonar o ego. E na medida em que essa alma abandona o ego, essa alma vai se desidentificando de uma identidade própria. Não quer dizer que ela não tenha uma manifestação pessoal, mas entendam, ela vai se desidentificando para se identificar com a sua origem. E a origem é Deus. Na medida em que a alma se purifica, a sua tal identificação com a divindade vai fazendo com que essa alma, esse ser, esse sopro divino, esse hálito divino, ele comece a se desidentificar de uma identidade propriamente dita. Vamos lá. Vamos entender melhor isso. Na medida em que eu me identifico com o oceano, eu começo a não me sentir mais tão simplesmente gota. Não quer dizer que eu deixei de ser completamente a gota, mas o oceano é maior. Eu começo a perceber que também estou no oceano. O oceano está em mim. É assim que o Cristo se sente. É assim que o Cristo se manifesta. O que é que vale dizer que nós precisamos entender algumas teológicas, algumas passagens que estão naquele quarto evangelho, o evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. O que é que está havendo nesse processo, nesse momento? O que está havendo nesse momento é que a tal identidade do Espírito puro que a Terra conheceu pelo nome de Jesus, Yeshua, ou Yeshua, ou Aishua, ou Aisha, do aramaico, na verdade, essa identidade dele é a identidade aqui. Essa identidade dele é a identidade para que possamos percebê-lo. Essa identidade dele é a identidade para que possamos interagir com ele no mundo. Era a identidade circunscrita, era a identidade corpórea, era a identidade de imagem fisiológica, de feição. Porém, o que essa consciência falava, o que essa consciência transmitia, o que essa consciência dizia, não era a opinião dessa imagem, dessa configuração, dessa circunscrição física, dessa fisiologia, dessa identidade.
Era, na verdade, a voz do evangelho, a voz da boa nova. Era, na verdade, o verbo manifesto, no sentido de transmitir por aquela boca, transmitir os princípios do universo, os princípios da natureza, as leis divinas. Transmitir a verdade, o fato, transmitir a realidade das leis desconhecidas dessa criatura humana, desse ser humano que somos nós. Era libertar-nos da ilusão, libertar-nos da alienação, libertar-nos do que pensamos ser a verdade, do que pensamos ser a realidade.